Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Hoje a nossa conversa vai ser sobre um tema super interessante: o catolicismo e o protestantismo. Vamos explorar juntos as diferenças, as semelhanças e entender um pouco mais sobre a importância de tudo isso no mundo de hoje. Então já se acomoda aí, porque o conteúdo está incrível. Vamos lá? A primeira diferença é a origem histórica. O catolicismo tem suas raízes em Roma, por volta do ano 30 depois Cristo, logo após a crucificação de Jesus Cristo. A Igreja Católica primitiva se via como uma continuação da lei judaica e dos ensinamentos de Jesus, transmitidos para os apóstolos. O protestantismo, por outro lado, só surgiu em 1517 anos depois de Cristo, quando Martinho Lutero, um monge alemão, iniciou a reforma protestante em Wittenberg, na Alemanha. Isso foi uma tentativa de reformar o que ele e seus seguidores viam como corrupções dentro da Igreja Católica, que, segundo eles, havia se desviado dos ensinamentos originais do cristianismo. A segunda diferença é o fundador ou líder inicial. São Pedro, um dos apóstolos mais importantes de Jesus Cristo, é tradicionalmente considerado o primeiro líder ou papa da Igreja Católica. Segundo a crença católica, Pedro recebeu as chaves do reino dos céus, tornando-se o líder da Igreja na terra. Em contraste, Martinho Lutero, teólogo e professor, é frequentemente visto como o primeiro líder do protestantismo. Ele foi essencial no desenvolvimento de uma teologia que enfatizava a fé, as escrituras e a graça, afastando-se da autoridade institucional da Igreja. A terceira diferença são os símbolos religiosos. Os católicos usam predominantemente o crucifixo, uma cruz com a imagem de Jesus crucificado, como símbolo principal. Ele serve como lembrança constante do sofrimento e sacrifício de Jesus pelos pecados da humanidade. Já os protestantes geralmente usam a cruz latina, sem a figura de Cristo, para enfatizar a ressurreição de Jesus, destacando a vitória sobre a morte e o pecado, mais do que o sofrimento. A quarta diferença é a arquitetura das igrejas. A arquitetura das igrejas católicas costuma ser grandiosa, refletindo a majestade e glória de Deus. É comum a presença de estátuas, pinturas e vitrais que retratam histórias bíblicas, santos, anjos e cenas da vida de Jesus. As igrejas protestantes, em contraste, geralmente adotam um estilo arquitetônico mais simples e modesto. Há um foco no púlpito e na palavra falada, refletindo a ênfase protestante nas escrituras e nos sermões, em vez de representações visuais do divino. A quinta diferença é a composição da Bíblia. A Bíblia católica contém 70 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, incluindo vários livros deuterocanônicos que não estão na Bíblia protestante. A Bíblia protestante, fruto da Reforma, contém 66 livros, baseados no cânon judaico, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo. Ela omite 7 livros que Lutero e outros reformadores consideraram apócrifos. A sexta diferença é a liderança religiosa. No catolicismo, o padre é o líder religioso, vivendo uma vida celibatária e modesta. Ele atua como mediador entre Deus e os fiéis, conduzindo os sacramentos e guiando espiritualmente a comunidade. No protestantismo, os pastores ou ministros são os líderes espirituais. Eles podem se casar e ter filhos, refletindo a crença de que compartilham melhor as experiências de vida com seus fiéis. Seu carisma e ensinamentos são fundamentais para guiar as congregações. A sétima diferença é a confissão dos pecados. Para os católicos, a confissão dos pecados é feita a um padre, normalmente em um confessionário. Esse sacramento, conhecido como reconciliação ou penitência, simboliza o arrependimento do pecador e a graça de Deus transmitida pelo sacerdote. Os protestantes acreditam no sacerdócio de todos os crentes, ou seja,
qualquer pessoa pode se comunicar diretamente com Deus. Assim, a confissão é feita diretamente a Deus, sem a necessidade de um intermediário. A oitava diferença é a utilização de água benta. A água benta, abençoada por um padre, é frequentemente usada pelos católicos para bênçãos, sendo aplicada em pessoas e objetos como sinal da graça santificadora. É usada em vários sacramentos e liturgias. Os protestantes geralmente não utilizam objetos físicos para bênçãos. Eles confiam na oração como meio de buscar as bênçãos divinas, reforçando a relação direta entre o fiel e Deus. A nona diferença é a utilização de objetos na oração. A utilização de itens físicos na oração também difere. Os católicos tradicionalmente utilizam o rosário, uma sequência de contas que ajuda a guiar uma série de orações, aproximando o fiel de Maria e de Jesus. Já os protestantes normalmente não utilizam objetos na oração, enfatizando a comunicação pessoal com Deus sem a intermediação de elementos físicos ou humanos. A 10ª diferença é o conceito de vida após a morte. O catolicismo acredita em 3 destinos na vida após a morte: céu, para os que morrem em estado de graça; inferno, para os que morrem em pecado mortal; e purgatório, um estado de purificação antes do céu. A maioria dos protestantes acredita apenas em céu e inferno, rejeitando o purgatório. Eles enfatizam a justificação pela fé, ou seja, a salvação é alcançada pela fé em Jesus, não pelas obras. A próxima diferença é o estilo musical no culto. A música no culto católico tende a ser calma e solene, com hinos e cantos tradicionais que fazem parte da liturgia há séculos, refletindo a solenidade e a tradição histórica. Nos cultos protestantes, especialmente nas vertentes evangélicas e pentecostais, é comum o uso de música moderna como pop e rock. A música é animada e emocionalmente envolvente, buscando inspirar a congregação. A outra diferença são os sacramentos. A Igreja Católica reconhece 7 sacramentos: batismo, confirmação, eucaristia, reconciliação, unção dos enfermos, matrimônio e ordens sagradas. São vistos como canais de graça divina. A maioria das igrejas protestantes reconhece apenas 2 sacramentos: batismo e ceia. Eles são considerados ordenanças simbólicas instituídas por Cristo, e não meios de graça. A próxima diferença é a forma de batismo. Os católicos praticam o batismo infantil, uma tradição antiga baseada na crença do pecado original e na ideia de que o batismo purifica a alma e abre o caminho para a salvação. A maioria dos protestantes pratica o batismo de crentes, ou credo-batismo, feito após uma decisão pessoal de seguir a Cristo. É visto como um ato público de fé e não como necessário para a salvação. A outra diferença são as datas religiosas importantes. O calendário litúrgico católico inclui várias festas e épocas sagradas. As 5 principais são Natal, Quaresma, Páscoa, Pentecostes e a festa de Todos os Santos. Os protestantes geralmente celebram 2 datas principais: Natal e Páscoa, centradas no nascimento, morte e ressurreição de Jesus, refletindo uma abordagem mais simples da tradição e do calendário litúrgico. A próxima diferença é o número de seguidores. O catolicismo possui cerca de 1,3 bilhão de seguidores no mundo, sendo a maior denominação cristã. Está presente em todos os continentes, com grandes populações na Europa, Américas e África. O protestantismo conta com entre 920 milhões a 1 bilhão de fiéis, com presença forte na América do Norte, Europa, partes da África e Ásia. A penúltima diferença é o país com mais fiéis. O país com mais católicos é o Brasil, com cerca de 123 milhões de fiéis, resultado da colonização portuguesa e da atuação missionária. Os Estados Unidos têm o maior número de protestantes, cerca de 153 milhões,
refletindo suas raízes históricas na Reforma e as ondas de imigração protestante que moldaram sua cultura religiosa. A última diferença é a língua nas orações. Tradicionalmente, os católicos usavam o latim nas orações litúrgicas, simbolizando a unidade e universalidade da Igreja. Após o Concílio Vaticano II, no século XX, os idiomas locais passaram a ser usados, embora o latim continue como língua oficial do Vaticano. As orações protestantes sempre foram feitas nas línguas locais, refletindo a ênfase reformista na comunicação direta com Deus e no acesso às Escrituras por todos os crentes em seu idioma nativo. Apesar das inúmeras diferenças em práticas e crenças, é essencial lembrar que católicos e protestantes compartilham a fé no mesmo Deus. Ambos creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e essa fé comum forma um vínculo profundo que une os dois grupos. Essa diversidade dentro do cristianismo é um reflexo da sua natureza rica e multifacetada. Ao final desta jornada pelas diferenças entre o catolicismo e o protestantismo, vemos também como ambos estão presentes ao redor do mundo, uma fé global com várias expressões. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar suas impressões nos comentários. Sua interação é muito importante para nós. E se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e assim nos ajudar a crescer cada vez mais. A sua presença faz toda a diferença. Agradeço imensamente pela sua atenção e carinho. Nos vemos no próximo vídeo.